Olá, seja muito bem-vindo a esse canal, sou o Lucas Bacelar e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como testar facilmente diferentes tipos de cores e texturas no seu projeto, utilizando apenas as superfícies nativas do ArchiCAD. Se você ainda é novo por aqui, por favor, se inscreva clicando aqui embaixo em se inscrever, ative também as notificações clicando nesse sininho para você não perder nada, nenhuma das novidades que vem por aí. Sabe quando você está naquela fase inicial de projeto que a volumetria já foi definida e chegou o momento de você colocar mais vida no seu projeto, inserindo texturas, cores, para realmente passar aquela intenção do seu projeto? Eu lembro que quando eu comecei a aprender o ArchiCAD, uma das dificuldades que eu tinha era exatamente nesse processo. E recentemente eu percebi que essa é uma dificuldade que muitos de vocês aí também têm. Por conta disso, eu quero compartilhar com vocês algumas dicas preciosas para essa fase que eu tenho certeza que vai ajudar muito no seu processo criativo, utilizando as cores e texturas que já vêm dentro do ArchiCAD, sem nem precisar baixar nenhuma textura externa. Bora lá para a tela? Geralmente, numa fase de estudo preliminar, não quero exatamente dizer qual é a pedra que eu estou especificando, qual é a madeira, qual é o acabamento de piso, teto, parede, mas eu já quero dar uma intenção de projeto. Então, para isso, a gente tem aqui o nosso modelo do ArchiCAD, a gente tem aqui uma planta a nível de estudo preliminar. E como que a gente chega nesse nível aqui? Para simular isso, eu vou abrir aqui esse mesmo projeto, que é uma remodelagem, da Vila Isabela, um projeto aí do Brasil Arquitetura, muito legal, onde a gente vai então aplicar aqui algumas texturas, como se a gente estivesse fazendo um estudo preliminar, uma apresentação aqui de projeto. Geralmente, os usuários iniciantes de ArchiCAD ou quem não conhece esse recurso que eu vou apresentar nessa aula, costuma alterar as superfícies através das definições do elemento. Como funciona? Você pega aqui uma parede como essa, vou dar um F5, você pode entrar nas definições dela, você vai ver que ela tem um material de construção, que é pedra estrutural. Porém, aqui você tem nessa seção de modelo a opção de aplicar uma sobreposição de superfície. Aqui nós temos todas as faces já com a superfície sobreposta. Se eu desabilitar e dar um OK, você vai ver aqui a cor do material de construção, que era pedra. Então, o que geralmente as pessoas fazem? Elas entram nas definições aqui do ArchiCAD, aplicam aqui uma sobreposição na superfície externa, na superfície interna da parede ou na borda e escolhem a superfície a partir desse pop-up, onde você tem uma lista aqui, de certa forma reduzida, e também a dificuldade é que você não consegue visualizar exatamente o que você está escolhendo. Se você não conhece essas texturas, você não tem noção do que ela vai representar para você. Eu vou pegar, por exemplo, essa cantaria 1 e vou dar um OK, e ela aplicou a todos os lados, tá? Aqui no ArchiCAD, a gente não tem apenas aquela pequena lista que vocês viram aqui nas definições. Entrando aqui no menu Opções, Atributos do Elemento, Superfícies, você vai ter aqui aquele pop-up, onde tem todas as superfícies que já foram aplicadas no projeto, conforme vocês viram lá nas definições do elemento. Mas clicando aqui em Novo, você vai abrir aqui a opção de criar novas superfícies. Você pode criar uma nova superfície duplicando uma existente, e até adicionando texturas, imagens que você baixou da internet. Agora, isso não é o conteúdo dessa aula. Eu quero mostrar como aproveitar as texturas, superfícies que já tem no programa, que já vem no template padrão brasileiro, dentro dessa biblioteca nativa do ArchiCAD. Para isso, a gente vai habilitar a segunda opção, que é Novo do Catálogo. Aqui, você pode clicar nessa setinha da biblioteca vinculada e procurar as bibliotecas que você tem. Provavelmente você vai ter aqui uma pasta da biblioteca do ArchiCAD na versão que você está trabalhando. E essa pasta ela é muito rica. Ela tem vários tipos de acabamentos organizados por acabamento de teto, parede, calçada, cantaria. E cada uma dessas pastas tem várias outras superfícies. E o legal é que você consegue visualizar aqui ela melhor. Você já tem uma prévia de como é essa superfície aplicada. E aí você pode selecionar uma cantaria que você goste, por exemplo, essa 1025. Clicar aqui em OK e ela vai vir para o seu projeto. Então, cantaria 1025, eu vou clicar em OK e agora eu posso selecionar aqui, entrar nas definições e escolher aquela minha cantaria 1025. Vou dar um OK e ele já trocou. Outra forma de fazer isso também é vindo lá, opções, atributos do elemento, superfícies. Vamos de novo aqui em Novo do Catálogo, é pesquisando. Ao invés de navegar aqui pelas pastas, você pode digitar aqui um material que você quer, por exemplo, madeira. Pesquisando aqui madeira, você vai ver uma série de madeiras que tem aqui dentro desse catálogo. Clicando aqui nessa setinha, você está vendo que ele vai procurar
tanto pela biblioteca ativa, ou seja, o que tem dentro do ArchiCAD aqui, como pelo portal de componentes BIM. Se você desabilitar essa segunda opção, a pesquisa costuma ser mais rápida. Quer ver? Eu vou pesquisar aqui grama e rapidamente ele já entra aqui tudo que ele tem de grama dentro do catálogo interno, porque ele não vai pesquisar pela internet aqui. Bom, aqui eu vou escolher, por exemplo, essa grama, essa calçada aqui e dou um OK. Então você pode também simplesmente pesquisar alguma coisa que você está querendo, como madeira, vidro, mármore, pedra, e assim você vai encontrando o que você quer e depois adiciona aqui para o seu projeto. Para finalizar, você tem que clicar em OK e agora você já vai ter aquela superfície que a gente acabou de criar. Agora note que é difícil mesmo assim você procurar, né? Agora vamos para o segundo problema. É difícil você procurar a superfície que você quer aqui de maneira intuitiva através dessa lista. Eu, por exemplo, já esqueci o nome daquela grama que eu acabei de adicionar. Então, ó, fica até difícil saber onde ela está aqui no meu projeto. Então, qual é a segunda dica que eu quero te trazer nessa aula de hoje? É o nosso pintor de superfície. E para habilitar esse recurso, você vai vir no menu Janela, Paletas e Pintor de Superfície. Lembrando que essa paleta ela só vai ficar ativa no modo 3D. Se eu for para a minha planta, você não vai ver esse pintor de superfície aqui, nem vai poder utilizá-lo. Lá no meu 3D ele vai estar ativo. O primeiro campo desse pintor de superfície é o campo de pesquisa. De novo, antes de pesquisar, você pode clicar nessa setinha e escolher o que você vai pesquisar. Apenas as pinturas que estão dentro do projeto? Essa é aquela lista pequena. Você vai pesquisar também os catálogos que já estão dentro? Você já deixa habilitado ele aqui também. Eu costumo desabilitar essa opção de procurar portal de componentes BIM, porque ele costuma deixar mais lento a minha pesquisa. Então, como eu não quero pegar nada de fora, eu quero utilizar só as texturas nativas, eu vou simplesmente deixar os dois primeiros ativados e eu vou pesquisar aqui, por exemplo, cantaria e dar um Enter. Rapidamente ele vai encontrar para você. As texturas que você vê aqui sem esse ícone de pastinha são as superfícies que já estão dentro do projeto. Por exemplo, essa cantaria 1025 que nós adicionamos. Essas outras superfícies que tem uma pastinha aqui ao lado são superfícies novas do catálogo que você ainda pode adicionar. Vamos experimentar essa cantaria 2725. Selecionando ela aqui, eu posso clicar agora em adicionar ao projeto. Veio para cá, já está habilitado, agora é só você aplicar aqui no seu projeto. Então ele já trocou a superfície que a gente colocou antes. Bom, aqui em cima a gente tem o nosso pincel. Esse pincel ele pode ser no método infinito, que está ativo, ou seja, eu apliquei uma vez e ele continua com o pincel aqui para que eu possa continuar aplicando a outras faces do meu projeto. Então, uma por uma, eu adicionei aqui, ou até para outros elementos. Para ativar o segundo pincel, você vai ter que clicar e segurar um pouquinho para habilitar esse pop-up. E esse outro pincel, que não tem aqueles risquinhos, ele é um pincel único. Significa que eu vou poder pintar apenas uma única parede. Então, pintei e pronto, ele já sai da ferramenta pincel, volta aqui para a ferramenta seta. E se eu quisesse pintar outra parede, teria que pegar novamente aqui e ir pintando outras paredes. Geralmente eu gosto de deixar esse segundo aqui ativado, mas a diferença é apenas essa. Um vai permitir continuar pintando vários sem precisar ativar novamente, e o outro você vai ter que pintar de um por um. Pode ser necessário quando você quer pintar com várias cores diferentes. A gente também tem um método de aplicação desse pincel. Eu vou pegar aqui essa parede cantaria de novo, 1025. Você vai notar que se eu for levar o meu pincel em uma das faces, ele vai pintar apenas aquela face, no caso essa face externa. Se eu levar na face interna, ele vai pintar apenas aquela face interna. Ele vai pintar aquela face que ele destacou em azul. Nesse caso, ele vai pintar aqui as bordas. Então eu levo o cursor do mouse, ele vai destacar as bordas e vai pintar somente aquelas bordas. Mas se você quiser pintar o elemento inteiro, você pode pegar aqui, vamos voltar para aquela nossa cantaria, e você vai levar aqui numa das quinas. Por exemplo, pode ser essa aresta de cima ou essa aresta vertical, e ao mesmo tempo ele já vai aplicar a sobreposição de superfície em todas as superfícies, tá? Então é uma forma mais rápida aí de pintar. Então com esse recurso, rapidamente você pode ir pintando o seu projeto, como por exemplo, madeira, vou dar um Enter, ó, gostei dessa madeira aqui, e agora a gente vai aplicar aqui, ó, com poucos cliques a gente já adiciona aqui no meu projeto. Vou adicionar aqui um piso aqui. Vamos pesquisar agora aqui parquete. Do mesmo jeito, o que está livre é o que já está no projeto, o que está na pastinha é o que vai ser ainda criado. Então já clico aqui, já adicionou e já vai dando uma outra cara para o nosso projeto. Eu vou pesquisar aqui pedra dessa vez. E agora eu vou clicar nessa pedra aqui, calçada de pedra. Vou adicionar o meu projeto, ela já veio para cá e agora eu vou aplicar aqui nesse piso. E agora eu quero mostrar para você uma outra edição interessante. Imagine que você quisesse alterar aqui o tamanho dessa cantaria, o tamanho dessa paginação. Você pode clicar duas vezes na superfície que você aplicou e vai abrir aqui o editor de superfícies.
Agora você pode ver aqui o tamanho, tá? 1,5 m por 1,20 m. Então o tamanho dessa imagem aqui, ela tem 1,20 m. Então como eu tenho 4 partes, significa que cada uma tem 30 centímetros. Então cada peça tem 30 centímetros. Então eu quero que ela tenha 90. Nesse caso eu vou habilitar aqui o proporção original e vou alterar aqui para 3,6. Então vai dar, cada um aqui vai ter 90 centímetros. E aqui também em trama, em vista, eu posso trocar a trama dessa superfície, utilizando, por exemplo, uma grelha 90 por 90. Então dessa forma ele já vai aplicar tanto no meu 3D como na minha planta, já com a representação correta. Posso clicar em OK. Note que ele vai crescer aqui a paginação para 90 por 90 e lá na minha planta ele vai mostrar também aqui a trama de 90 por 90 já habilitada. Uma outra modificação muito comum é quando a gente está pintando vários elementos. Se você pesquisar aqui por pintura, você talvez não encontre todas as cores que você quer utilizar no seu projeto. Do mesmo jeito, você vai ter cores que já estão no projeto, cores que ainda estão no catálogo. Mas nesse caso, ó, eu quero alterar essa cor aqui do telhado. No caso, é apenas uma cor mesmo, uma pintura. Eu não tenho aqui uma textura aplicada nesse elemento. Então, eu posso dar 2 cliques aqui nessa superfície. Como eu não tenho nenhuma imagem, eu posso alterar aqui pela cor da superfície. Pode ser tanto aqui dessas cores básicas, como alterando aqui através dessa janela. Tá? E aqui você pode deixar mais forte, mais claro. Vamos deixar aqui uma cor um pouco diferente daquela que a gente tem lá. Então, eu vou deixar ela um pouco mais viva. Vou dar um OK. Então, ele já modificou aqui. E OK novamente. Ele já vai aplicar ali para o meu projeto. Se você por acaso quiser uma pintura que não existe ainda, por exemplo, você quer um azul, mas é um azul diferente, que não tem, você pode clicar 2 vezes aqui nessa superfície e depois vir em novo. Então eu sugiro aqui que você clique em duplicar e a gente pode chamar de pintura azul escuro, por exemplo. Vou dar aqui um OK e agora você vai trocar lá, aumentar aqui o tom, né? Ó, dar um OK e OK novamente. A vantagem de você duplicar é que você não perde aquela superfície que você já tinha. E agora a gente pode clicar aqui e aplicar uma cor diferente, né? Então tem 2 tons aqui de azul. E por fim, eu quero mostrar uma outra dica muito importante também, que pode ser útil nessa fase, que é ajustar a paginação. Imagine que você quisesse que essa paginação aqui do seu projeto, ela começasse exatamente nessa quina. Você pode ver que ela está exatamente como você está vendo no 3D. Então eu posso selecionar aqui essa minha laje, ver no menu Documentação, Imagem Final 3D, alinhar textura 3D e definir origem. Clicando aqui nesse pontinho, ele vai adicionar o início dessa paginação exatamente naquele ponto que eu cliquei. E o legal é que eu alterei aqui no 3D e lá na minha planta também você já vai ver a alteração. Agora você pode ver que o caminho para fazer esse ajuste de paginação ele é bem longo, né? E também o próprio caminho de adicionar o pintor de superfície. Então eu quero dar uma última dica para vocês, uma dica extra para essa aula que vai agilizar muito aí o seu processo de trabalho para acessar essas ferramentas de maneira mais rápida. Para isso você vai vir no menu Janela, barra de ferramentas e vai habilitar o 3D Simples, se você ainda não habilitou ele no seu projeto. O 3D Simples é essa caixinha aqui, que já te permite entrar para perspectiva cônica, axonométrica e também escolher aqui o estilo 3D, por exemplo, como esse 3D sombreado aqui, que é bem legal. No caso, eu vou deixar ela aqui e eu vou adicionar mais ferramentas a essa barra de 3D Simples. Para isso, a gente vem aqui no Janelas, barra de ferramentas e barra de ferramentas novamente. Aqui você vai ter a opção de personalizar as barras de ferramentas do seu ArchiCAD. No caso, eu estou utilizando aqui o 3D Simples e aqui você vê todas as ferramentas que estão ativadas aqui nessa barrinha. Aqui do lado você pode pesquisar, por exemplo, pintor. Já vai encontrar aqui o pintor de superfície, eu seleciono e clico aqui em adicionar a seleção. Então ele vai vir para cá e vai ficar disponível aqui para mim também de maneira muito mais fácil. Além disso, eu vou clicar nesse xizinho. Você pode pesquisar também novas ferramentas pelo caminho que você faz para encontrá-las. Por exemplo, nós encontramos em Documentação, Imagem Final 3D, Alinhar Textura 3D, aquele recurso que a gente acabou de fazer para ajustar a paginação. Então seleciono Alinhar Textura 3D e clico em Adicionar a seleção. Dessa forma ele vai estar aqui no 3D Simples também, posso clicar em OK e já veio para cá. Então no meu projeto eu quero trabalhar, rapidamente eu posso clicar aqui no meu pintor de superfície, pegar aqui o conta-gotas, eu clico aqui numa parede e já aplico aqui em outra. Posso facilmente continuar pesquisando, como vocês aprenderam. E de repente eu quero iniciar a paginação aqui. Então eu vou selecionar aqui os elementos que eu quero.
E eu venho aqui, ó, alinhar textura 3D, definir origem. Então, bem mais rápido também um caminho. Clico nesse ponto e agora a minha paginação vai começar daquele ponto ali. Lá na minha planta, você vai ver também a paginação iniciando exatamente daquele ponto. Bom, então é isso. Espero que você tenha gostado dessa dica de hoje. Eu tenho certeza que o catálogo do ArchiCAD vai te ajudar muito nesse processo, principalmente agora que você aprendeu essas dicas preciosas na aula de hoje. Um grande abraço, fica com Deus, a gente se vê na próxima.